Olá pessoal, essa é a nossa aula sobre operação de corte, tema D. Vamos falar sobre o serramento com fita. Vamos começar falando da serra de fita horizontal. Temos aqui a imagem de uma máquina nesse detalhe, a fita que corta o material. Ela fica dando voltas em torno de duas rodas que estão escondidas atrás do painel da máquina. Aqui a gente tem o tensor da fita, ou seja, quando você fixa a fita na máquina, você vai ter que tensioná-la adequadamente. Algumas máquinas, inclusive, tem um torquímetro ali. Aqui a manivela da morse para fixar bem a peça. Eu tenho um mordente móvel, tem um curso bastante grande para fixar peças de diversos tamanhos. Aqui um mordente fixo. Em cima tem um painel de comando, onde você vai controlar a velocidade de giro da roda que toca a fita, para você ter uma velocidade linear da fita desejada, e controlar a velocidade de descida da serra, ela está inclinada agora, mas no movimento final ela fica realmente na horizontal. Essa velocidade também depende da dureza do material. Quanto mais macio o material, mais depressa vai descer, quanto mais duro, mais devagar. Temos ali escondidinho um atuador hidráulico que faz esse movimento vertical de avanço da serra em relação ao material. Aqui embaixo a gente tem uma pecinha que você permite ajustar o comprimento da peça a ser cortada. Então você faz a medida da primeira peça, ajusta esse batente, e assim a cada peça seguinte você não precisa ficar medindo, é só encostar a peça no batente e fixar. Então é facilmente ajustável. Nessa máquina aqui a gente vai ver que o corte, a descida, né, é feita simplesmente por gravidade. É uma máquina de pequeno porte, então ela não tem um sistema hidráulico de descida. Então você tem menos controle dessa velocidade. Fixando a peça. Ligou a rotação. Apoiou a lâmina sobre a peça. Soltou. Então a própria gravidade, o peso da máquina está fazendo o corte. De vez em quando passa uma mancha branca na lâmina, que é a parte onde é soldada a lâmina. Passou. Passou de novo. De novo. Vai falar sobre isso daqui a pouco. E no final do corte, a máquina desliga sozinha e a peça está cortada. Uma máquina CNC, onde o corte é automatizado. Você vê que depois do corte a lâmina sobe sozinha, a morsa abre sozinha, a peça é avançada na quantidade necessária automaticamente, a morsa fecha novamente e a próxima peça vai ser cortada. Vamos ver outra máquina trabalhando, o tamanho da peça sendo cortada. Até 340 milímetros de diâmetro, é uma peça bastante grande. Terminando o corte. Design moderno é coisa de setor de marketing, né? É o torquímetro para ajustar a tensão na lâmina da serra. Painel com controle de rotação, avanço. O ajuste rápido da morsa, depois o final do movimento. Sistema hidráulico de descida. A lubrificação. Desligamento automático. De novo a lubrificação. Cortando um tubo quadrado em 45 graus.
os rolamentos em que são apoiados a lâmina, né, na frente, atrás, nas costas. Então a lâmina fica bem apoiada e passa livremente pelos rolamentos. Inversor de frequência, o sistema eletrônico que controla a rotação do motor de corrente alternada e converte o sinal de corrente alternada 60 Hz que a gente tem na tomada numa corrente contínua e depois converte de novo em corrente alternada, mas onde a frequência é variável. Então, mudando a frequência da onda senoidal, você consegue mudar a rotação do motor de corrente alternada sem mudar a força que ele aplica, porque isso vai ser a tensão pico a pico não muda. Então, isso é um inversor de frequência. Tem a serra de fita vertical, é a irmã da serra de fita horizontal. Quais são as vantagens e desvantagens de cada um? Vamos ver. Aqui é a carinha de uma serra desse tipo. À esquerda toda montada, à direita a gente consegue ver a estrutura que essa máquina tem, ou seja, as duas rodas por onde a fita fica presa. E vamos ver um vídeo ilustrando isso. Equipamento de pequeno porte. De cara a gente já vai vendo a primeira vantagem que a gente tem. Consegue cortar em curva. Na serra de fita vertical, você empurra o material contra a serra. Na horizontal a peça fica presa, é a lâmina que desce. Então na horizontal só corta em linha reta. Vários tipos de materiais. Aqui uma refrigeração, o cara vai cortar com água. O reservatório aí embaixo. Cortando uma peça de cerâmica, então está só lubrificando, não, está refrigerando com água. Cortando vidro também só com água. Se fosse uma peça metálica, poderia ser um óleo de corte. Aí vai abrir nossa tampinha. As duas rodas de tensionamento. Simulando a troca de lâmina. Ajuste de altura de corte, desde peças altas até peças baixas. Angulação da mesa. É simples. Corte de 45 graus. Mostrando os acessórios. E a recomendação de usar um aspirador de pó para tirar, quando você vai cortar madeira principalmente, faz muita sujeira, sugar os cavacos. Então tivemos a ideia de uma máquina de pequeno porte para um robista, uma oficininha em casa. E as lâminas de serra são vendidas como? Bom, você pode comprar o tamanho que você precisa para a sua máquina. Então, nesse caso, aí, uma lâmina de 2.240 milímetros de comprimento. Uma fita longa, né, porque tem que dar a volta para cima e para baixo. Normalmente ela vem protegida, né, os dentes vêm protegidos para não machucar a mão de ninguém. Mas é muito comum comprar ela assim, rolos de 30 metros. Você escolhe o tamanho do seu dente, né, quantos dentes por polegada a serra tem, e você mesmo corta no tamanho que precisa e faz a soldagem. Então, muitas vezes, a serra de fita vertical ela tem equipamento para fazer isso, já vou mostrar. Vou só dar um zoom aqui para a gente entender isso aqui. Ó. Então, você está Start, Duratex Super FB, que é as coisas do modelo da serra, mas não tem as dimensões. Esse selinho branco tem as dimensões. Vamos dar uma olhada aí. Ó. Então, é exatamente a mesma lâmina, né? Duratex Super FB. Vamos lá, o que é 3/8? É a altura da lâmina. Tem a espessura dela, a gente não consegue ver nessa imagem, é padronizada, né? Mas o que interessa aqui é a altura. Depois tem um vezes 14. O que é esse 14? Os 14 dentes por polegada, ou seja, cada 25,4 milímetros eu tenho 14 dentes. E tem ali outra informação que é o comprimento disponível dentro desse pacote, 30 metros.
Então, a dentição, o número de dentes por polegada varia bastante. Você vai comprar de acordo com o material que você vai cortar. Depende então da dureza do material, depende do tamanho do material. A gente vai falar sobre isso num tema específico. E aqui a parte que eu comentei, que você permite fazer o corte e a solda. Então a primeira setinha está mostrando onde você consegue cortar a fita, ou seja, você vai medir a fita até a posição que você precisa fazer o corte, vai colocar naquela alavanquinha e vai cortar ela. Depois você vai colocar ela para soldar. Antes de soldar, na verdade, você vai usar o rebolo ali embaixo, deixar as duas superfícies bastante planas e alinhadas, tirar as rebarbas do corte, deixar elas planas e alinhadas. Vai colocar naqueles mordentes de cobre, vai fixá-los ali e vai ajustar para a solda. Então, por uma corrente elétrica vai circular entre a lâmina. Como a região onde encosta uma lâmina na outra, a ponta da lâmina na outra, existe uma resistência, por causa disso ela vai acabar esquentando e vai acontecer a soldagem. A solda normalmente é muito dura, né, rústica, então a gente vai ter que fazer o seguinte, vai colocar no rebolo para tirar as superfícies regulares resultantes da soldagem, vai voltar para a máquina de solda, ajustar os parâmetros para fazer circular uma corrente menor, vai esquentar mais lentamente e depois esfriar mais lentamente para fazer um revenimento e deixar ela mais flexível, não quebradiça. Vamos ver isso no próximo vídeo. Primeiro, medir para cortar no tamanho necessário. Simples. Agora colocar no rebolo para deixar as duas pontas bastante perpendiculares, né? Paralelas, deixar sem rebarbas. O encaixe ser mais perfeito possível. Agora você vai prender os mordentes, fazer a soldagem de uma corrente de alta intensidade, vai passar rapidamente, derretendo as duas pontas. Um sisteminha de mola, nenhum dos mordentes empurra uma face contra a outra, de modo a misturar os materiais e fazer realmente a mistura e a soldagem. Vai fazer a soldagem agora. Essa melhor pré-carga, tensionamento, tensão. É rápido. Esquenta bem depressa, atinge uma temperatura bastante alta e mistura o material de uma ponta com a outra. Então a solda fica pronta, mas fica dura, então, quebradiça e com acabamento cheio de carepas. Então, você tem que fazer o acabamento no esmeril. Aqui tentou filmar no escuro, né, para tentar ver a soldagem, mas não ficou muito bom o resultado. A câmera dele não conseguiu se adaptar bem a condição de iluminação que tinha. Uma pena, né? Mas tudo bem, a gente entendeu o processo. Então, depois de soldar, vai dar um acabamento na soldagem, numa face. Na outra face. Nas costas da lâmina também, às vezes até com uma lima fazer um dente ó, nas costas. Às vezes vai estar acertada com a lima a pontinha. Aí, ó, fica bem melhor a solda. A superfície ficou plana, que estava irregular. E agora vai mostrar como é que faria o enrolamento dela. Quando você dá duas voltas no pulso, enquanto você abaixa, e ela se enrola naturalmente, fica mais fácil de guardar. Uma ajeitadinha, prontinho para guardar. Então, essas máquinas costumam ter isso, né? Nas horizontais não costuma ter, até poderia, né? Mas não sei da onde veio essa ideia, que só as verticais, por enquanto, que eu vi até o momento, só as verticais têm esse equipamento de soldagem. Então, tem empresas que fornecem as lâminas do tamanho necessário. Acontece no mesmo processo. Recebeu o pedido,
tem o número de dentes por polegar necessário, o comprimento necessário. The tooth spacing is verified to ensure the proper gullet is maintained. Each blade is measured to the Está requested medindo. length. Cortou. Limpando a máquina de solda. Prendeu uma ponta. Prendeu a outra. The blade is welded on our state-of-the-art welders. Soldagem. After the blade is welded, the welds are annealed to the proper temperature, which gets the weld and blade material to the equal hardness. Take top and bottom of weld flush to blade thickness. Tirando as rebarbas. Carepa. Dando acabamento superficial. Que a lâmina tem que ficar bem plana, né? Olha lá, perfeitinho. Acertando o dentinho, que ficou ruim, né? Naquele pedaço da lâmina não vai ter dente. Hand file backside of blade and reshape gullet to match other teeth. Vai voltar para a máquina de solda. Blade is re-annealed to ensure weld hardness. Para tirar a dureza da solda. Uma corrente bem menor, mais lenta, para esquentar devagar, esfriar devagar e vai enrolar como a gente viu no outro vídeo. De uma maneira diferente, ele precisa agachar agora. Tá enroladinho, bonitinho. Vai colocar na caixa para enviar o pedido. Parece uma caixa de pizza. Vamos ficar chacoalhando lá dentro. Prontinho. BandsaWBladesDirect.com. Free shipping on orders over $100. Continental US only. Excludes sawing fluid and dual band saw machines. Muito bem. Tivemos aí a noção como é que essas empresas que fornecem a lâmina no tamanho necessário trabalham. A fábrica, como é que faz para fazer a fiação? O equipamento vai avançando dente por dente e está fazendo a fiação de uma das faces dos dentes. O flanco frontal, né? Bem no gume de corte. É uma lâmina bastante longa, muitos dentes. Acelerou o processo. Vou mostrar como o equipamento funciona. Conhecemos como é que é feito esse processo.
Vamos ver de outra maneira. Similar equipamento. Fazendo o mesmo processo. Uma lâmina também bastante grande. E pelo jeitão do lugar, a fiação está sendo feita na própria serraria que trabalha com essa lâmina. Então eles mesmos fazem a própria fiação. O processo é o mesmo. Temos aqui um pequeno equipamento manual fazendo o mesmo processo, uma serra de tamanho menor, usando uma micro retífica. Mas ele faz tanto a fiação de um lado do dente como do outro. Então ele afia realmente a pontinha. O avanço é feito manualmente pela alavanca. E aqui, o que será que está acontecendo, hein? Dispositivo de regulagem do que será? A gente vai ver isso mais para frente. Deixa em branco, por exemplo, por enquanto. Bom, a relação entre a largura da serra e o raio mínimo que você quer executar. Então isso não funciona para a serra de fita horizontal, onde a peça é fixa e a lâmina desce em corte reto, mas na máquina vertical você empurra a peça contra a lâmina, então você consegue fazer curvas. Então, o raio mínimo que você consegue depende da largura da lâmina. Então, um raio de 3,2 você consegue uma serra de fita de 3,2. Um raio de 63,5 você consegue uma lâmina de 12,7 e assim por diante. Tem as tabelinhas ilustrando isso. Um gráfico como esse. Então, por exemplo, uma serra de 3 milímetros, bem pequenininha, eu consigo fazer um raio de 3 milímetros. Uma serra de 6, eu consigo fazer um raio de 16. Uma serra de 19 milímetros, eu consigo fazer um raio de 140. E esse desenho não está em escala. É só uma representação gráfica do fabricante para mostrar qual é o raio mínimo de corte. O raio maior você consegue fazer com facilidade. Uma máquina de corte vertical, mostrando a flexibilidade na mão de um operador experiente. Um rolamento de apoio. The way that it works, you'll notice there are no guides underneath the table whatsoever. You do not use lower guides at all when you're using the stabilizer. Ela apoia atrás. Bring it up to the back edge vai of the blade. tensionar a lâmina. Spring load. You're actually pushing the blade forward 1/8 of an inch. Isso, deu uma tensionada. The blade to roll forward on the wheel 1/8 of an inch. So use your thrust adjustment to bring it back 1/8. That way the blade is sprung load into that groove. Now, to give you an example of what it can do, I've got a pretty good chunk of oak here. And what I'm going to do is make a couple of turns and show you that not only does it allow the blade to flex and turn and cut much easier, but it also is the only guide made that will give you a perfect straight up and down cut. Ligou e vai fazer um corte controlando manualmente. Ó, o raio de curvatura bem apertado. Lógico que fazendo isso com madeira fica muito mais fácil, né? O corte é mais rápido, mas mesmo assim impressiona. Now, as you can see, I was able to turn O cara tem as manhas, hein? But one of the best things about the stabilizer is not only does it cut, it cuts perfectly straight up and down. Não sei se tinha algum desenho em cima, mas ele fez um corte espetacular. All right. Now, the stabilizer that I'm using today is an STD1. This is a rolamento na frente, outro atrás. To fit hundreds of saws, even some of the industrial models. Thanks for joining us. Muito bom. O que impressiona mais é realmente a habilidade do camarada ali. Impressionante. Aqui uma tabela para cortar materiais maciços.
Então a gente tem aqui a dimensão em milímetros da seção a ser cortada. Então, por exemplo, uma peça pequena, de 4 a 10 milímetros. Então você vai usar uma serra de passo constante, você vai usar uma serra de 32 ou 24 dentes por polegada. Se uma serra de passo variável, você já consegue usar uma de 14 a 18 dentes, e assim por diante. Se pegar lá uma peça acima de 750 milímetros, uma peça muito grande, você vai usar um dente por polegada, são dentes enormes, se for passo constante, ou de 0,8 a 1,3 de passo variável. Mas o que é esse passo constante, passo variável? Passo constante, que a gente costuma ver com mais tranquilidade, a distância entre um dente e outro é sempre a mesma. Então, passo constante. De passo variável, é um pouco mais complexo, eu tenho variação na distância entre os dentes, hora mais longo, hora mais curto. Então é o tal do passo variável. Então no processo de fabricação ela fica um pouco mais complexa, mas como a gente viu na tabela anterior, a gente consegue fazer cortes de peças maiores com um pouco de menos dentes. Então a minha lâmina, né, minha serra, consegue cortar uma variedade maior de diâmetros de peça. Temos também as tabelas quando você vai cortar o tubo ou perfil. Então você tem, não é uma peça cheia, é uma parede mais fina. Então você tem ali a espessura da parede e a dentição necessária, de acordo com cada tamanho de tubo. A gente vai falar disso num outro tema de aula, quando a gente vai cortar espessuras mais finas. Mas como a gente viu, o catálogo fabricante é sempre a recomendação mais adequada. Precisa de informação? Vai no catálogo fabricante. Ele projetou a ferramenta e ele sabe a melhor maneira de usar. Moçada, esse item está terminado, vamos para o próximo.